A paz do Senhor, os irmãos que nos acompanham no canal EBD Mestre, todos aqueles que estão também chegando agora. E meu nome é irmão Marcelo Miranda e hoje nós vamos discorrer da revista dos jovens que fala, estamos estudando hoje, nesse trimestre, melhor dizendo, a respeito do livro de Eclesiastes. E hoje o tema da lição vai falar sobre a morte na visão de Salomão. Queria pedir a vocês que curtam o nosso vídeo, participe, comente, divulgue, para que seja bênção para nós, mas também bênção para todos que cheguem até não só esse vídeo, como os demais vídeos do nosso canal. Então, irmãos, vamos lá. A morte na visão de Salomão. Aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, verso 2, ele vai discorrer de um assunto relacionado ao tempo, onde ele diz que há tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, crescer, morrer. E aí ele fala exatamente isso. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Eclesiastes, no capítulo 3, verso 20, o sábio Salomão, vai relatar que todos nós um dia retornaremos ao pó. Do pó foi formado e ao pó retornaremos. Isso é para uma extensão de toda a humanidade. Os poderosos, os que têm desigualdades sociais, tipos de raça, enfim, tipos de temperamento, nada disso difere do contexto humano que será num dia determinado por Deus será um momento de passar pela morte. Então todos nós retornaremos ao pó. Aqui em Eclesiastes, do capítulo 5 e verso 15, ele fala também a respeito um correlacionamento. Qual o correlacionamento entre morte e as coisas materiais? Ele vai dizer aqui que nós não levaremos nada dessa vida. Muitas pessoas ajuntam tesouro na terra, como a palavra mesmo diz, onde o ferrugem e a traça corrói, onde perece. Importa nós ajuntarmos tesouro no céu. E ajuntar tesouro no céu é viver nessa vida de forma que agrada a Deus. Mas para vivermos nessa vida de forma que agradamos a Deus, se faz necessário que nós compreendemos o que Deus quer para que nós façamos e o agrademos. E para que isso seja possível, esse nosso conhecimento do querer de Deus, da vontade de Deus, é necessário que nós tenhamos uma comunhão com Ele, aonde Ele vai dizer tudo aquilo que Ele quer de nós. E a forma dele falar isso, a forma mais simples, porque a Bíblia fala que Ele tem a sua multiforme graça, Ele pode nos falar de diversas formas diferentes, maneiras diferentes, porém a forma mais usual, mais prática, digamos assim, a mais usual mesmo, é a palavra de Deus. Então, quem não ler a palavra de Deus não conhece os mandamentos de Deus. Quem não conhece os mandamentos de Deus não pode obedecer aquilo que não conhece. Quem não obedece aquilo que não conhece, ou seja, a palavra de Deus, fica fora do querer de Deus. Então ele perde quando morre, porque ele vai deixar casa, família, bens materiais, fama, sucesso, tudo vai ficar e ele vai embora. E quando chegar no céu, ele também não vai ter muitos galardões. Por quê? Porque não tem o conhecimento da palavra de Deus. Ok?
Seguindo aqui, também no capítulo 3, verso 19, ele vai falar sobre a questão, vamos ler aqui, Eclesiastes 3, o verso de número 19. Ele vai falar o seguinte, o verso 20, todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Então ele está aqui reafirmando o que nós estamos falando nessa parte introdutória. Retornaremos ao pó. Vamos falar agora sobre um assunto dentro da lição A Morte na visão de Salomão, a respeito do ciclo da vida. Ciclo da vida. Eclesiastes 12, versos 1 e 2, ele vai falar: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho nele contentamento. Aqui Salomão faz uma abordagem para os jovens de hoje, para que eles se apressem, correm para adorar a Deus, servir a Deus, entregar sua vida totalmente na mão de Deus, enquanto eles são jovens. Muitos falam assim, um dia, né, eu sei que eu preciso entregar minha vida a Deus, um dia eu vou entregar, mas no seu subconsciente ele está falando assim, primeiro eu vou aproveitar bem a vida, fazer tudo de errado aqui, lá na frente, quando eu estiver próximo à minha partida, eu entrego minha vida ao Senhor Deus. O problema é que a gente não sabe quanto tempo nós duraremos aqui. Não sabe qual é a hora que Deus vai chamar a nossa senha para partir. E aqui o que Salomão quer dizer é o seguinte, que devemos aproveitar a nossa juventude para agradar a Deus, para ter uma vida em que Deus se agrade, que Deus tenha prazer em vermos viver aqui na terra. Porque quando vier a idade, você dirá, não tenho mais contentamento, você não vai ter mais força para servir a Deus, ou seja, você está dando a migalha da sua vida para Deus, o pior da sua vida você está dando para Deus, que é a velhice, quando você não tem mais força, quando você não tem mais vigor e quando você não pode fazer muito para juntar tesouros no céu. Então corra agora, você que ainda não entregou sua vida a Deus, entregue. Você que é jovem, corra. E você que já tem uma certa idade, ainda vale a pena, já que você está tendo esse entendimento hoje, está vendo esse vídeo e está vendo que é necessário entregar sua vida a Deus. É lamentável que você não entregou sua vida para Deus durante a sua mocidade. Porém, ainda há tempo da salvação. Entrega sua vida para Deus. Porque enquanto estivermos vivos, as portas do céu estão abertas. Nós vamos estar falando sobre essa temática aqui. Deus, ele é o dono da vida. Verso 7 de Eclesiastes vai dizer aqui, e o pó volte à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, quando Deus determinar, ele é o dono da vida. Quando Deus resolver determinar sobre a sua vida, acabou, cessou. O pó, o nosso corpo volta ao pó, que é oriundo do pó, então ele volta ao pó, e o espírito volta para Deus. E eu te pergunto, e para onde vai sua alma? Como é que fica a sua situação espiritual frente à morte? É isso que nós estamos estudando aqui, a morte na visão de Salomão. Então, é necessário falarmos aqui sobre alguns tipos de morte. Mas espera aí, tem tipos de morte? Já sei, um morre atropelado, o outro morre com uma doença
incurável. Não estou falando disso, não. Estou falando de 3 tipos de morte. Haja visto, entendermos que o homem ele é tricotômico, ele tem alma, corpo e espírito, ele é o reflexo da imagem de Deus, que também é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós vamos aqui também correlacionar 3 tipos de morte diferentes. A primeira morte é o que nós estamos falando. A Bíblia chama essa morte de morte física. Em alguns textos mostra de inferno, né? Sepultura. Então essa é a morte física, quando nós perdemos, segundo a medicina, é quando nossos órgãos param de funcionar, né? Os sinais vitais, e eles simplesmente encerram o seu trabalho, né? Isso na visão da medicina. Na visão teológica, a morte é a ausência de Deus. Vamos explicar isso aqui de forma mais clara, enunciar isso aí. Morte física é a primeira. A morte física é quando o nosso espírito, porque é o espírito que habita em nós, o nosso espírito, o teu espírito, o espírito de cada pessoa, de cada um, que traz vida. A vida está no espírito. Quando o espírito ele é retirado do corpo, o corpo fica morto, fica sem vida. Então, quando esse espírito é retirado, há uma disfunção generalizada no corpo. O sangue vai parar, o coração vai parar de pulsar, o sangue vai parar de correr, né? E os órgãos vão, cada um também, parar o seu funcionamento. E aí, como não há vida, fica uma coisa exposta ao tempo, né? Exposta à degradação de cada instante, a cada instante, né? O corpo vai se degradando e vai avançando de uma maneira até muito rápida para o seu término. E vira pó e volta ao pó. Quem são os que vão passar por essa situação? Já falamos aqui, todo ser humano irá passar por essa situação via de regra. Tá bom? Então todos nós um dia irá passar por isso. Esse assunto, você pode falar assim, poxa, esse assunto é um assunto tão negativo, ninguém gosta de falar da morte, mas é falando da morte em termos de Bíblia que nós falamos da vida. A morte para a pessoa que não tem esperança, que não faz a vontade de Deus, ela é muito triste. A morte para aquele que faz a vontade de Deus, que anda nos caminhos do Senhor, ela é uma pausa triste, mas uma ponte de muita alegria e felicidade para morarmos eternamente com Deus. Não existe coisa mais, digamos assim, não existe coisa melhor do que estarmos na presença de Deus. A segunda morte é a morte espiritual. A morte espiritual, o nome já diz, espiritual, ela está ligada ao espírito. A morte física é a morte do corpo, quando o espírito sai do corpo. E a morte espiritual, ela não necessariamente o espírito sai fora do corpo. O espírito pode estar dentro do corpo, a pessoa ter vida física e estar morto espiritualmente. Morte espiritual é separação de Deus. É exatamente essa pessoa que não procura Deus, que não fala com Deus, que não faz oração, que não procura ver na palavra de Deus as orientações que Deus tem para cada um de nós, né? Que não consegue cumprir alguns mandamentos fundamentais da palavra de Deus, até porque muitas das vezes nem conhece, que é amar ao próximo, que é
agradar a Deus, quer louvar a Deus todos os dias, quer ter comunhão, falar com Deus todos os dias, quer estar no centro da vontade de Deus. Então essa pessoa, ela está morta espiritualmente. O seu espírito está dentro dela, gerando vida física, porém morto espiritualmente. Então é possível uma pessoa estar viva fisicamente e morta espiritualmente. Por quê? Morte, ela é separação de Deus. Por que o físico não morre? A morte física, a pessoa está viva hoje ainda, está separada de Deus, mas ainda é viva. Porque morte não é separação de Deus? Sim, ela está separada de Deus porque ela não busca Deus, mas enquanto há vida física, existe a possibilidade dela ter vida espiritual. É só ela mudar o seu estilo de vida e se voltar para Deus, ela passa a ter vida espiritual, ou seja, vida com Deus. Por isso, uma coisa que se chama longanimidade de Deus, ela age hoje enquanto nós tivermos vida, sustentando o nosso espírito para que ele um dia possa vir a ter vida dentro do nosso corpo, que sustenta ele, para que um dia nós possamos ter vida, tá certo? Mas quando nós morrermos espiritualmente, se estivermos mortos espiritualmente, ainda que com vida física, porém o corpo morre com o seu espírito morto espiritualmente, aí você consegue chegar à terceira morte, que é a morte eterna. O que é a morte eterna? É uma condenação para toda a eternidade fora da presença de Deus. Ou seja, a morte espiritual, enquanto existe morte física, há uma chance, segundo a longanimidade de Deus, de você vir conhecer a Deus, se voltar para Deus, se converter os teus caminhos nos caminhos de Deus e passa a ter vida espiritual, o que vai também gerar uma ausência de morte espiritual. Uma ausência de morte eterna, melhor dizendo. Porém, quando ainda há vida, depois que morreu, você morreu fisicamente, se estiver morto espiritualmente, já está morto espiritualmente, continua morto espiritualmente e atinge a morte eterna, ou seja, não vai haver mais possibilidade nenhuma de você se achegar à maravilha que é estar perto de Deus. Não existe coisa melhor do mundo. Talvez você que talvez nunca tenha tido a experiência de ter Deus na tua vida, de sentir a presença de Deus, não consegue dimensionar o gozo, a alegria que nós sentimos quando isso acontece. Mas se você pedir a Deus essa experiência, e você ter essa experiência com Deus, você vai entender melhor o que eu estou falando e vai querer nunca mais sair da presença de Deus, nunca mais ter a possibilidade de ter a morte eterna. Okay? Ressurreição dos mortos é um outro assuntozinho que nós queremos falar, né? Daniel 12:2, ele vai falar sobre vida e morte. A uns, após a morte, Deus dará vida, e a outra, após a morte, Deus dará morte. E agora, falando morte duas vezes, não é uma redundância, porque eu já expliquei, você já sabe que são mortes diferentes. Então, a uns, depois da morte, Daniel fala no capítulo 12:2, que terá vida, e a outros, depois da morte, Daniel fala que terá morte. E aí, morte eterna, né? Olha o que nos relata aqui o autor da lição, no tópico 2, no ponto 2.2. Existem dois textos bíblicos que refutam... Aqui, 2.2. O livro de Daniel faz alusão a duas ressurreições, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno.
Apocalipse diz que bem-aventurado os que fizerem parte da primeira ressurreição. Então, vamos falar sobre ressurreição dos mortos. Já desde a época de Jesus havia uma controvérsia, uma briga entre saduceus e fariseus, porque um acreditava na ressurreição e outros não acreditavam na ressurreição. E hoje o povo é tão incrédulo que não conseguimos acreditar em ressurreição. Porém, a Bíblia fala, não só tem relatos que a Deus tudo é possível, e tem relatos do próprio Cristo gerando ressurreição, outros homens de Deus gerando ressurreição, o próprio Cristo se auto-ressuscitando depois de sua morte. Ele ressuscitou e vive para todo sempre, como também existe um assunto na igreja, na palavra, falando especificamente de uma ressurreição vindoura. Que ressurreição vindoura é essa? Bom, ele vai falar de 2 tipos de ressurreição. A ressurreição para a vida e a ressurreição para a morte eterna. Opa, mas peraí, ressurreição para a morte eterna? Pois é, a pessoa ela morre, ela está morta espiritualmente, aí ela morre fisicamente. Quando ela morre fisicamente, ela adquire a morte eterna, como eu já expliquei. Como ela tem a morte eterna, espiritualmente, ela eternamente nunca mais será viva. Porém, o seu corpo físico vai ressuscitar. Nós vamos ver parte a parte isso aqui, e aí os irmãos vão ver o que vai acontecer. Mas vamos primeiro falar da primeira ressurreição, que essa é a segunda. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. Eclesiastes capítulo 4, verso 16, diz que a trombeta tocará, né? E vai haver uma grande transformação. E nós, os que estivermos mortos, ou seja, aqueles que já não vivem entre nós e que morreram, porém que estão vivos espiritualmente, porque não adianta morrer estando morto, aí não há ressurreição. Para os que estão vivos espiritualmente, ou seja, que tem o seu espírito na presença de Deus, que fez durante a sua vida aqui na terra a vontade de Deus, eles vão ressuscitar para Deus e viverão uma eternidade com Deus. A segunda morte, ela vai acontecer, e é interessante aqui nós citarmos que Hebreus capítulo 9, verso 27, vai dizer que ao homem está destinado a morrer apenas uma só vez. Não tem condição do homem morrer, voltar e depois morrer de novo. Não. Via de regra, morrer uma só vez. Depois disso, segue o juízo. Que juízo é esse? A segunda morte, né? É a segunda morte. Então nós vamos estar falando aqui da segunda morte, que é um outro assunto mais abrangente, que é o grande trono branco. O grande trono branco. Eu queria, para falar desse assunto, eu queria ler com vocês o capítulo de número 20. Não se assusta, você que não é cristão e que está nos acompanhando, não se assuste não, mas nós vamos ler o Apocalipse, capítulo 20, que fala sobre o juízo final, ou grande trono branco. Diz assim no verso 11 ao 15: E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugia a terra e o céu, e não se achou lugar nele. Esse é o grande Deus. E vi os mortos, grandes e pequenos. Esses mortos são aqueles que morreram fisicamente e espiritualmente, já estavam mortos. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo,
Esta é a segunda morte. Então isso aqui vai acontecer diante do grande trono branco. Deixa eu te explicar uma coisa rápido. Quando uma pessoa aqui no Brasil, pelo menos vamos basear na lei brasileira, né? Quando a pessoa que ela é um grande suspeito e as provas convergem para que aquela pessoa realmente seja aquela que cometeu determinado crime, aquela pessoa é presa. Ela fica presa durante um tempo, enquanto se levanta todas aquelas provas, enquanto ainda não há um julgamento. Depois que há um julgamento, ela é condenada a ficar presa. Aí você pergunta assim, é estranho isso, porque como é que vai julgar uma pessoa se ela já está presa? Ela está presa sobre uma suspeita e grandes indícios. Eu não sou aqui especialista em leis, tá? Então eu não sei dizer os termos técnicos, mas eu sei dizer de uma forma que todos possam entender, inclusive quem tem os termos técnicos e quem não tem. Então essa pessoa ela fica presa aguardando o julgamento sobre acusações, sobre provas que estão sendo levantadas, e há muitos indícios fortes. Por isso essa pessoa está presa, que provavelmente ela muito provavelmente ela é culpada por aquele crime. Depois ela vai a um julgamento, aonde se comprova, tecnicamente, pelo menos deveria ser assim, em todas as instâncias, de que ela é culpada. Então o juiz vai determinar a sua pena, contando a partir daquele momento que ela já estava presa. Então ela vai ser condenada. A morte espiritual é isso. A pessoa quando ela morre, a morte eterna já é isso. Quando a pessoa está morta espiritualmente, que ela morre fisicamente, ela está morta eternamente, ou seja, é como se ela já estivesse presa. Então o grande trono branco é o julgamento, aonde vai determinar, sacramentar, sentenciar a sua morte, a sua prisão, no caso. Aí quando o juiz fala a respeito da sentença, o preso, o réu, no caso, o preso, ele está tendo ali a descortinação, o relato da sua prisão, da sua sentença, por conta daquele crime que ele cometeu. O grande trono branco, você vai estar diante de Deus, já não vai haver absolvição, é um tribunal para condenação, e ali ele vai estar, como eu li no texto, abrindo os livros da vida, vendo tudo que você fez aqui na terra, que você não serviu a Deus, que você não estava nem aí para Deus, que você blasfemou, que você foi contra Deus, que você foi contra os servos de Deus, que você teve uma vida pregressa, uma vida de pecado, de prazer no pecado, e aí então isso vai ser exposto para você e vai dizer, por isso você está sendo condenado. E aí você vai ter uma vida de condenação para o inferno. E já que eu falei na palavra inferno, para fazer um fechamento bonito aqui, é interessante esse versículo aqui que nós lemos, quando ele fala que e deu no mar os mortos e que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados a cada um segundo a sua obra. Não há tempo para explicar, mas o pessoal faz muita confusão, e é natural que faça, dessa palavra inferno, por quanto muitos não têm acesso ao original bíblico, né? Então, aqui ele fala a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu poderia, se eu pegar o original, eu poderia traduzir dessa forma esse versículo. Vou reler e depois vou ler numa tradução como se fosse no original. E a morte e o inferno foram lançados no lago e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Em outras palavras, o inferno e o inferno foram lançados no inferno. Ué, o que é isso? É porque aqui ele fala assim,
A morte, ele está falando do inferno, porque a morte é o inferno. Inferno aqui é Seol ou Hades, que quer dizer sepultura. Ou seja, ele está falando aqui, os mortos, todos aqueles que morreram, todos aqueles que foram à sepultura, isso é o inferno. Ele está falando que no original é Seol ou Hades. Então, a morte, ou seja, o inferno, os que estavam mortos, estavam na sepultura, e o inferno, e esse inferno aqui, ele está se referindo às pessoas que já estão numa condição de condenação no inferno. Serão lançados no lago de fogo. Esse lago de fogo aqui é o inferno que chama Geena, onde serão lançados o diabo, o falso profeta, a besta, inaugurando, e depois todos aqueles que foram condenados no grande trono branco. E ele termina aqui dizendo, e a morte e o inferno lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, ou seja, local de sofrimento com ausência de Deus, eternamente. Okay? Então, e fica assim estabelecido o grande trono branco. Apocalipse fala do grande trono branco, que se dará lá na frente, muito lá na frente, bem depois dessa geração, como tantas outras que já morreram, mas um dia vamos apresentarmos todos diante de Deus. Alguns que servem a Deus será no arrebatamento para galardoar, e outros serão no grande trono branco, já condenados para ser sentenciado. E para terminar, eu queria falar sobre algumas heresias que as pessoas colocam quando se fala de morte. Existem alguns segmentos que trazem uma heresia. Uma das heresias que se traz é o sono da alma. É quando o nosso corpo físico precisa de descanso, porém a alma ligada à morte continua ativa. Aí a gente, para entender isso melhor, a gente poderia citar aqui a questão da consciência, da inconsciência e da subconsciência, ou subconsciente, né? Porque a consciência, ela se dá agora na minha vida, porque eu estou consciente falando com vocês, sei que eu estou fazendo um vídeo. A inconsciência é quando a pessoa perde toda a noção de tudo, ela desmaia, ela entra em coma, ela dorme. O inconsciente dela, o consciente dela fecha e ela fica no inconsciente. Está morta? Não, o subconsciente está ativo, tem os sonhos, o corpo está em funcionamento. Ela não sabe o que está acontecendo porque ela não está consciente, mas no subconsciente ela está funcionando. E quando a pessoa morre, aí ela fica condenada à inconsciência eterna, constante. Tá certo? Então, nosso corpo físico, quando ele entra na inconsciência, Hebreu vai falar que depois da morte segue-se o juízo. Ou é para o grande trono branco, ou é para o tribunal de Cristo, onde nós vamos ter o galardão de Deus. Que vai ser um tribunal para absolvição, não para absolvição, mas para premiação. É como se, por exemplo, aquela cerimônia das Olimpíadas, quando acaba a corrida, tem o pódio ali, é mais ou menos isso, é o pódio da premiação. Né? E os que estão mortos espiritualmente, morrem física e agora eternamente, vão estar no grande trono branco para a condenação eterna. Então, está inconsciente, já segue o seu destino. Enquanto há subconsciência, ainda há vida. Ou seja, enquanto há coma, ainda há vida. Enquanto há sono espiritual, ainda há vida, você ainda pode vir a ter a condição de vida espiritual. Porque você tecnicamente está vivo, certo? Então, isso é totalmente possível. E quero falar sobre outro assunto aqui, que é uma outra heresia que acontece, que é a heresia da reencarnação. Alguns grupos acreditam na reencarnação.
Baseada em que existe a reencarnação? A reencarnação, ela é baseada em alguns textos bíblicos, e eu acho que o principal é o texto onde alguém relata que o espírito de Elias estava em Jesus. E estava mesmo, mas não tinha nada a ver com Elias. O que a Bíblia fala ali, que o espírito de Elias é porque quando Elias era usado por Deus, o espírito de Deus vinha sobre Elias. Se o espírito de Deus não viesse sobre Elias, Elias não faria nada do que ele fez na antiga aliança. Ele seria mais um homem comum. Mas como ele era um profeta de Deus e o espírito de Deus vinha sobre Elias, então ele fazia coisas grandes. E esse Espírito de Deus que estava sobre Elias, que era o Espírito que estava sobre Jesus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus, por ser uma questão de trindade. Então não tem nada a ver isso com reencarnação. Para nós fecharmos aqui, a lição vai falar sobre, no tópico 3.32, vai dizer assim, existem dois textos bíblicos que refutam a teoria, essa teoria da reencarnação. O primeiro texto está em Lucas 23:43, quando Jesus fala para o ladrão da cruz, para que ele se arrependa. E ele falou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus falou assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então não tem esse negócio de ficar vagando, indo ali a colar. Palavra do próprio Cristo. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não nem esse negócio de reencarnação. E a Bíblia fala também em Hebreus 9:27, que depois da morte, já foi citado aqui, depois da morte segue o juízo. Não tem esse negócio de tentar voltar e crescer, entrar numa nova dimensão, nada disso, não. Segue-se o juízo, é a palavra de Deus que fala, e a palavra de Deus é infalível. Um beijo no coração de todos vocês, que todos tenham a paz de Cristo. Até a próxima aula. Não esqueça de participar, de comentar, de divulgar, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor.